Olá pessoas, sejam muito bem-vindas à 5ª temporada do Tal Podcast. É verdade, estamos de volta e desta vez temos o enorme orgulho de nos juntarmos ao Expresso, que agora nos acompanha nesta nova fase. Hoje, eu, Georgina Angélica e a minha queridíssima amiga Paula Cardoso vamos levar-vos numa conversa afinada ao ritmo da emoção, onde cada palavra é uma nota musical e cada história uma melodia que esperamos que vos toque. E para começarmos esta temporada especial com o pé direito, recebemos alguém que marcou o panorama musical português e trouxe o R&B, Rhythms and Blues para perto de nós. As suas letras e melodias fazem parte da banda sonora das nossas vidas. Entrem debaixo dos lençóis a saborear um doce sabor de chocolate e a desfrutar do mais autêntico private show. Está connosco o único, o incrível Augusto Armada, ou se preferirem, Guto. G-U-T-T-O. G-U-T-T. Double T-O. Tens que fazer essas correções frequentemente? Não é correção, mas é porque existe um cantor Guto brasileiro e até o chat GPT engana-se e confunde-se com o Guto brasileiro. Então G-U-T-T-O. Dei conta quando estava a pesquisar. Dei conta. Pronto. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Bem-vindo, que bom ter-te aqui. Obrigado. Ter-te aqui connosco. Muito obrigado pelo É convite. realmente uma honra. Estávamos a falar em off, como tu e não só, marcaste uma época muito específica aqui em Portugal, os anos 90, e queremos saber o que é feito do Guto agora em 2025. E isso surgiu-nos a mim e à Paula num concerto de um dos convidados também do nosso podcast, o Mirza, em que o Mirza toca uma música tua e nós olhamos uma para a outra e dizemos, fez-se luz, nós dissemos, o Guto! Olha, vamos convidar para a 5ª temporada do podcast. Portanto, olha, cá estou. estamos mesmo muito, muito entusiasmadas. Usem e abusem. Vamos embora. Portanto, aqui quanto mais o tempo passa, não há mais hipóteses de ressaca. Não. Ainda bem, é bom saber. Já lá vai o tempo. Guto, quais são as principais diferenças entre a forma como o Augusto Armada vê o mundo e a forma como o Guto o expressa? Guto é Augusto Armada. O Augusto Armada é muito fechado, muito envergonhado, muito introspectivo. O Guto, assim que sobe em palco, transforma-se de Augusto Armada para Guto. Ou seja, é muito aplicado naquilo que faz. E quando faz alguma coisa, faz a 100%. Então, quando sobe ao palco, faz a 100%. Quando sai do palco, volta a sua característica fechada, que não gosta muito de exposição, nem gosta de estar no seu cantinho, calminho. Então, mas eu, ao analisar outros artistas, percebo que grande parte dos artistas também é assim. É assim, não é uma coisa específica minha. Conheço muitos artistas que são também assim muito recatados na vida privada, mas depois quando sobem ao palco transfiguram-se e são outra personagem completamente diferente. Não sei explicar, mas acho que é algo dos artistas, dos músicos. Tu até tens uma frase que já partilhaste numa entrevista, que és apenas artista quando sobes ao palco. Exato. De resto não és nada artista. Nada. Eu Porquê sou mais é que dizes músico, isso? eu sou mais músico que artista. Mas o que é um artista para ti? Que comportamentos é que tu associas e por isso é que te vais demarcando? Não tenho muito foco em entreter as pessoas. O meu foco é mostrar a minha arte, a minha música. Ou seja, partilhar a minha música. O artista partilha a música ou partilha o que for, o que quer que seja que ele faz, a arte que ele faz, mas há também
uma noção de entretenimento, de estar preocupado em entreter as pessoas e fazer passar tempo. Claro que quando eu dou um concerto quero que as pessoas se divirtam e apreciem, mas não é isso que me move. Então, entre sentar com uma guitarra e cantar sentado, ou levantar-me e começar a dançar e a remexer a bunda para o pessoal curtir, vai uma grande distância. Um está a entreter, o outro está apenas a partilhar a sua arte. Eu sou mais do género canta-autor do que propriamente do entertainer, artista. Se bem que quando tenho que fazer, faço. E foi assim que começaste, porque Claro. tinhas de fazer, Tinha de não é? fazer. Porque tu começaste por escrever só. Eu vou-vos contar como é que eu subi ao palco a primeira vez. Não era suposto. Eu em Black Company, eu fazia parte dos Black Company, mas escrevia. Porque eu acho que o meu talento principal, para além da musicalidade, é a escrita. E eu entro lá a fazer, porque eles, Black Company, rapavam em inglês. Eu tinha ganho um concurso de inglês e tinha tido aulas de inglês nível 4 ou nível 5, então eu escrevia as letras para eles. E então no primeiro concerto que eles marcaram, eu fui assistir porque eles iam atuar com as minhas letras. Eu lembro que na altura fui de gabardina e botas de cowboy. Daquelas alturas, As texanas. As texanas. Mas eu não ia atuar, ia como fã, assistente. E eles, à última da hora, ficaram com medo, ficaram com ansiedade. Não, tens que subir, a gente não vai conseguir. Levaram-me para a casa de banho. Eu disse, nem pensar, vocês não me põem lá em cima nem a pedrada. Não, tens que subir, não sei o quê. E lá conseguiram convencer e foi a primeira vez que eu subi ao palco de gabardina e texanas para atuar. E depois, pronto, fiquei agarrado àquilo e continuei. Mais pelo ambiente de camaradagem, de amizade, do pessoal a divertir-se no palco do que outra coisa. Aliás, pronto, já falaste dos Black Company e a música Nadar marcou uma geração. É verdade. E continua a ser lembrada como um dos primeiros grandes hinos do hip-hop português. Quando tu pensas nessa música, quando tu pensas hoje nessa música, o que é que te revela sobre o momento em que foi criada e sobre o percurso do hip-hop em Portugal desde então? Olha, foi muito importante. Porquê? Como eu disse, na altura nós, os grupos do rap tinham uma vertente muito de intervenção social e muito ligada à cultura americana. Então nós emulávamos muito o que se passa, o que víamos no MTV Raps e nas cassetes que vinham de lá de fora, da cultura negro-americana. Então nós cantávamos em inglês e normalmente os temas eram muito, não diria copiados, mas inspirados na temática fuck the police, intervenção social e tudo mais, em inglês. O Nadar, o que é que veio fazer? Nadar foi uma música que nós fizemos um ensaio e eu comecei a gozar. Na altura nós repávamos em caixas de ritmos sem nenhuma instrumentação, era só a batida, e nós tínhamos conseguido um instrumento que era assim pequenino, o KY10, que já dava para pôr a batida, o baixo e mais 2 instrumentos. Já dava para fazer um instrumental com quatro pistas diferentes. E o primeiro instrumental que eu fiz naquilo a aprender foi o instrumental do Nadar. E nós fizemos um ensaio. Na altura, esse ensaio, o Bambino não estava lá, estava eu, o Macas e o DJ KGB. E eu comecei a gozar com eles porque o Macas revelou que não sabia nadar e tinha medo de água. Então eu comecei a gozar com ele, não sabe nadar, e escrevemos ali a letra. Eu escrevi a parte do KGB, o Macas fez a parte dele e fizemos ali o Nadar. Então o Nadar, e se vocês ouvirem a música no fim, eu estou a nomear os grupos de rap, quase todos eram todos. Porque naquela altura éramos muito unidos, nós éramos os fãs uns dos outros. E quando um desse um concerto, os outros grupos que eram o público e vice-versa. Então aquela música era a gozar com o pessoal do hip-hop, com aquela tribo. Nunca esperávamos ir gravar no futuro aquela música. E a grande diferença foi que foi a primeira música em português que nós cantámos e que fizemos. Então foi a primeira experiência a escrever rap em português, porque na altura não soava bem, nós ainda não tínhamos encontrado o segredo de fazer o português soar bem, da métrica soar bem, de adaptar a métrica à batida da forma que o inglês soava.
Então havia uma resistência muito grande em cantar rap em português, porque o que nos soava bem era o inglês. E o Nadar foi a primeira experiência. Eu tinha ouvido, havia um rap em português feito no Barreiro, que o Marcas trouxe, e eu ouvi-lhe a rapar uns versos e disse, uau, em português também funciona. E então o Nadar foi esse clique da nossa transformação do inglês para o português. E quando somos convidados pela Sony a fazer a compilação, em que cada banda tinha 2 músicas para fazer, nós sempre vamos meter uma em português e uma em inglês. A única que tínhamos em português era o Nadar. Só que o Nadar tinha uma vibração que logo na maquete, logo no estúdio, e nós gravamos no booth, na box, gravamos todos ao mesmo tempo com um microfone. A energia foi tão boa, era tão boa, Nadar tinha uma energia tão boa, porque aquilo era gozarmos com os outros logo. A diversão passava de nós para o microfone, que logo na maqueta a Sony percebeu o que é que tinha ali e mesmo no alinhamento da compilação o Nadar é a primeira música. Pois é. E quando passa para as rádios apanham logo a primeira música, porque era uma música que tinha uma energia diferente. Então é uma música que tem várias dimensões. Primeiro porque levou a nossa transformação do inglês para o português. Segundo porque fez-nos perceber que não tínhamos que cantar só música de intervenção, podíamos cantar outras temáticas, porque aquilo também era música e não tínhamos que ser sérios a toda hora. E depois foi o clique que fez as rádios e as televisões perceberem que havia um género musical que não era só dos bandos da periferia, mas que era um género musical que podia estar ao nível de outros géneros musicais que já existiam na altura. E chegar a todas as pessoas. E chegar a todas as pessoas. Yeah. Porque já falaste aí na compilação, estás a trazer República. República, sim. República. E já falamos do Nadar. Há um tema teu que ainda hoje, ao ouvir e sobretudo ao ligar-me a letra, que eu tenho muito esta ligação com músicas em geral, a letra é aquela coisa que me agarra. Sim. O Ser Negro. O Ser Negro foi um projeto pessoal meu. Como eu disse, já tive tantas experiências. Eu não era para fazer música profissional. Direito. Eu na altura queria ser juiz. Depois a música roubou-me do projeto. Continuei a fazer a faculdade, mas continuei a fazer música ao mesmo tempo. Fiquei dividido entre a música e a faculdade. Mas querias ser juiz especificamente, ser juiz. não advogado. Desde os 12 anos queria ser juiz. Depois, um sentido de justiça para conseguir continuar com a música, não me permitiu seguir essa vertente, mas tirei o curso de Direito. Entretanto, fui dirigente associativo, eu e o ESI abrimos uma associação, a Associação Juvenil para as Culturas Urbanas. Sim. Eu era o presidente, ele era o vice-presidente. Ainda organizámos vários festivais com o Ministério da Cultura. Então tem essa experiência também associativa, de organização de eventos. E o Ser Negro é um projeto da nossa associação. Eu e o ESI depois também tínhamos a nossa produtora, que era a No Stress. Primeiro era o Stress, depois entraste tu e ficou o No Stress. O ESI tinha Stress. E eu era o No Stress. E então, num dos projetos dessa associação, fizemos uma compilação também, que era uma compilação não direcionada a bandas e rappers, era direcionada aos produtores, aos beatmakers, aos que faziam os beats. Então quem nós convidamos foram os beatmakers. Convidamos o Sam the Kid, convidamos eu como beatmaker, eu era beatmaker, o EC era beatmaker, então tínhamos um conjunto de beatmakers na altura que nós conhecíamos, que não eram muitos, fizeram a compilação, depois cada um iria fazer a música que quisesse e convidar os MCs que quisessem. Então eu lembro que o AC fez o beat dele e fez alter egos, tinha 3 alter egos na mesma música em que ele modificava a voz dele e ele fazia 3 personagens diferentes. Ou seja, tínhamos espaço para imaginar e para ser criativos. E eu na altura quis fazer, na altura não se fazia muito, eu quis fazer um beat com uma sonoridade clássica portuguesa, fui buscar uma guitarra do Carlos Paredes, não se fazia na altura, misturada com cordas, o meu conceito era este, misturada com cordas, mas com uma letra de intervenção. Então fazer um choque entre uma coisa que representasse a cultura portuguesa mais pura e a cultura africana mais pura, e depois
misturar tudo e ver qual era o resultado. E o resultado foi ótimo, porque aquilo, a sonoridade e o sentimento daquela guitarra combina muito, muito bem com a letra e o peso daquela letra, e resultou muito bem. Então o Ser Negro foi um projeto mais de produtor do que propriamente de Guto MC ou Black Company ou Guto Private Show. Mas o que está na letra é uma transcrição da realidade que ainda hoje vivemos. Sim, em termos gerais é um bocado diferente. Eu não acredito que os jovens negros agora passem exatamente aquilo que nós passávamos. A maior parte dos jovens negros, grande parte já nasceu cá. Então a realidade é diferente. Já não são filhos dos retornados ou filhos dos imigrantes. Os novos que vêm e migram agora já vêm com uma dinâmica diferente, com uma perspectiva diferente. Já existe telemóveis, já existe internet. A nossa visão era um bocado diferente. Mas acredito que em termos gerais a experiência continua a ser parecida. E o que é que vocês passavam nessa altura? Na altura o que é que passávamos? Passávamos muita coisa, mas eu quando escrevi, eu lembro que escrevi na altura, tinha inaugurado aquele comboio da Fertagos. Eu lembro de estar a escrever debaixo da ponte 25 de Abril essa letra, para tirar notas. O fundamental dessa letra tem a ver com a experiência e a exposição que é feita. Ou seja, quem não convive diretamente connosco e a única experiência que tem de nós é a televisão ou a rádio, tem uma noção muito negativa, não é? Porque o que é espelhado nas notícias é o que chama mais atenção normalmente são os comportamentos negativos. Então é esse comportamento negativo, essa imagem negativa que fica colada a essa juventude. E a ideia era dizer um bocado a minha experiência pessoal. Os natais não tinham prenda. Eu, por exemplo, na altura, os meus pais não tinham dinheiro para nos dar prendas. Nós é que podíamos umas moedas, íamos comprar isqueiros e embrulhávamos para lhes oferecer, por exemplo. Pequenas experiências que eram pessoais, mas que no fundo eram gerais. Porque depois de fazer a música eu percebi que muita gente naquela altura tinha experiências parecidas. De ter grandes natais com prendas pequeninas. É o que eu digo lá. A experiência de entrar em espaços comerciais e ser seguido, porque a ideia era que vai roubar, ou vai assaltar, ou vai fazer alguma coisa negativa, sendo que 90% de nós não fazia isso. Exato. Os 10% que faziam é que tinham toda a atenção, não é? Então aquilo era basicamente o dia a dia que nós passámos, é que eu tentei transparecer e dividir a música em duas partes. A primeira parte que focava exatamente nesses pontos mais negativos, mas depois uma segunda parte de esperança a dizer não, ser negro é ser humano, não é ser diferente, é ser igual a toda a gente. Quer dizer, temos os mesmos defeitos, as mesmas virtudes e em circunstâncias iguais teremos comportamentos iguais. Então, pronto, mas também não foi nada muito pensado, aquilo foi saindo. Era o que estavas a sentir. Era o que estava a sentir, não foi nada muito estruturado. Mas resultou muito bem, devo dizer-te. Graças a Deus. E a propósito também da juventude, de que estamos aqui a falar, não só aquela que tu viveste, mas e depois estas novas gerações, tu a determinado momento tiveste com o Bossa AC um projeto em que andaste aí a correr o país de les a les. É verdade. Em escolas. Lá está mais uma experiência. Sim. Então nós quando fizemos a associação, depois de quê? Nós fomos, na altura, havia uma associação que era a Associação Sons da Lusofonia. Trabalhava muito musicalmente com questões culturais e ligava isso à música, aos sons. Por exemplo, o Toca Rufar era nosso companheiro dos protocolos com sons da lusofonia. Exato. Da Margem Sul também. Da Margem Sul também. Que depois cresceu muito. Cresceu muito. Mas, por exemplo, nós tínhamos, eu e o AC, na altura éramos as figuras mais prominentes dentro do universo do hip-hop e fomos convidados
Nós conhecíamos, mas também não éramos grandes amigos. Tornámos grandes amigos com esta experiência de andarmos na estrada muito tempo juntos. E então, este projeto que nós fizemos com a Sons da Lusofonia também foi feito com o teatro, também foi feito com a Toca Rufar, foi feito em várias vertentes. Nós éramos a vertente musical, poesia, a ideia, e era baseado num projeto europeu de educação para a cidadania e direitos humanos. A base era esta. Então, a ideia era trazer essa educação para a cidadania e direitos humanos aos miúdos da periferia, aos miúdos que não estudavam, aos miúdos que passavam o dia todo na rua. Na altura, lembram-se que havia muitos bairros sociais. Agora daí eu dizer que a experiência dos miúdos agora não é igual, porque na altura havia muitos bairros sociais à volta das grandes cidades. E começou por ser isso. Deram-nos formação, veio um italiano, deu-nos formação a mim e ao ICI como formadores, de transformar o rap e poesia, adaptar as temáticas de educação para a cidadania e direitos humanos ao rap, e depois fazer uma formação em que nós ensinávamos os miúdos. Dávamos vários conceitos, ensinávamos a escrever as bases, e depois eles escreviam as suas letras, faziam um grupo e depois atuavam as letras que faziam, ligado à realidade que eles viviam. E era uma forma de integração e educação. E correu tão bem que nós começamos com ações da lusofonia, depois passámos a fazer essas formações em escolas, íamos diretamente às escolas, ou as escolas vinham ter connosco. Passámos a fazer protocolos com as câmaras municipais, fizemos protocolos com o CCB, o Centro Cultural de Belém. Então, e tornou-se uma coisa muito maior. Depois fazíamos protocolos com as câmaras municipais, íamos por exemplo, a Sines. Sines organizava, os miúdos iam ter connosco um espaço onde dávamos as formações, organizávamos os grupos. Depois, no final de tudo, o município organizava um grande concerto com os grupos que tinham saído dessas formações, onde eles iam repar as letras que tinham feito e tudo mais. Foi uma experiência fora de série. E saíram desses grupos talentos? Olha, existem alguns nomes no vou-te dizer ativo quem hoje? é que eu conheci numa dessas formações, o Valete, por exemplo. A sério? O Valete conheci-o, foi assistir uma das nossas formações. Isso é muito poderoso, tu acabaste de dizer aqui. É verdade. E eu fico a pensar na importância de um projeto desta natureza até os dias de hoje. Disseste que teve sucesso e não continuou, porquê? Porque, entretanto, lá, como eu dizia, eu e o ECI tínhamos o nosso projeto de artistas individuais, Bossa ECI, Guto. Depois tínhamos a nossa empresa produtora, No Stress. Tínhamos a associação juvenil. E tínhamos esse projeto, Sons da Lusofonia. Esta era a nossa vida, era aí que nós íamos, pagávamos as contas, mas também íamos avançando com a nossa carreira musical. E então havia prioridades. Havia alturas em que dávamos prioridades a uns projetos, outras alturas que dávamos a outros projetos. E chegou uma altura quando o projeto do AC começa a pegar com muita força, deixámos de ter tempo para fazer essas formações, e a coisa ficou por aí. Avançamos com a parte mais profissional dos nossos projetos. Voltando aqui à parte centrada na música, tu és considerado um dos pioneiros do R&B em português. E do hip-hop, já falámos, exatamente. Sim. Mas como é que tu vês este teu legado na música nacional? Portanto, como é que tu analisas e a conclusões é que tu chegas hoje? Como eu te dizia, eu não planeei seguir a carreira musical. Aconteceu depois do nadar, deixei-me levar pela onda. Não estava à espera que tivesse aquele sucesso. Depois de ter aquele sucesso, assumir a responsabilidade. E como eu disse, quando faço esse 100%, então depois de assumir a responsabilidade, tenho que trabalhar 100%. Se vou aparecer na televisão, tenho que ir a 100%. Se vou fazer uma nova música, tem que ser 100%. Então vou dedicar o meu tempo 100% a isto. E fui levado nessa carreira musical. O impacto. E sendo isso, eu tenho muita liberdade e muita flexibilidade, porque não sou dogmático, não estou agarrado a limites. Claro. E eu sempre gostei muito do R&B, da música. Eu tenho músicos na família, a minha veia musical, então não estou o hip-hop foi uma cultura
foi uma cultura que me agarrou naquela altura, porque, como dissemos, naquela altura nós jovens estávamos desligados da nossa cultura. Eu, culturalmente, sou português. A única ligação que eu tenho com Angola era através dos pais. Os pais são angolanos de gema, mas eu culturalmente sou português. A minha turma eu era o único negro. A educação que eu tenho é portuguesa. A maneira de pensar, a maneira de estar é portuguesa. Quando joga a seleção, é a seleção portuguesa que eu apoio. Então, mas naquela altura não era assim que a sociedade nos via. Ou a sociedade toda. Então havia esse desfazamento da realidade. Quem é que eu sou? O que é que eu sou? Quem nos vem dizer isso um bocado são os negros americanos com o hip-hop, que dizem, não, vocês são negros. Tanto que nós depois andávamos com o mapa da África aqui. No fundo foi uma procura de identidade. Que ainda não tínhamos. Ou de encontrar esse sentido de quem é que eu sou e como é que eu me integro aqui onde eu estou. E o hip-hop agarrou-me por aí, mas musicalmente eu tinha outra. Eu sou muito mais eclético a nível musical. Eu gosto de música clássica. Na altura eu via Megadeth e Iron Maiden e música heavy metal, também adorava. E chegaste a cantar, não é? Hard rock, qualquer coisa. Sim, com os Lesma. Cheguei a cantar com os Lesma, a misturar rap com música heavy metal. Mas o hip hop agarrou-me pela parte também identitária, de cultura, não apenas musical. Então musicalmente eu já era muito eclético. E depois de fazer Black Company, para mim, como eu tenho algum jeito, uma facilidade de escrever, em termos de rap puro, para mim era fácil. Para mim era fácil escrever e fazer rap underground, pesado, de intervenção, era fácil. Escrever uma letra intervencionista e rapar, em 5 minutos fazia no beat. Cantar R&B era um desafio muito maior. Cantar tem que estar afinado, tem que transmitir emoção, é outro desafio musical. E eu tinha essa vontade, mesmo em Black Company, nós fazíamos as músicas e eu cantava sempre o refrão. Fazia um refrão melodioso, já a puxar para o R&B, a experimentar, a ganhar confiança, porque eu não tinha confiança nas minhas capacidades como cantor. E depois, quando eu e a AC fizemos a No Stress, nós estávamos a trabalhar nas maquetes do AC, nos álbuns dele, no Ritmo e Poesia e tudo mais, e os dois também ao mesmo tempo eu disse, eu não quero fazer o mesmo que tu estás a fazer. Para isso já eu faço com Black Company. Eu quero explorar este meu gosto pelo R&B. E tanto que o AC participou muito, fez muitos dos instrumentais do primeiro álbum são feitos em conjunto, feitos por ele. E Guto R&B foi um projeto da No Stress, dos dois. E na altura fizemos o álbum todo sem nenhuma editora e depois de feito é que pegámos no álbum e fomos procurar a editora. As editoras ainda não entendiam, a única editora que percebeu o que é que ali estava, porque o R&B não passava nas rádios, não se ouvia, basicamente, sem ser num meio africano, fora daquilo, não se ouvia R&B. Ouvia-se soul clássico ou funk, mas R&B não. E então com esse álbum fomos bater as portas das várias editoras e houve uma editora que percebeu e agarrou no álbum, comprou o álbum, e então pronto, saiu o meu primeiro álbum, Private Show. Tem que ser um romântico. E graças a Deus consegui ultrapassar a censura, como é que é dizer, porque a tribo do hip hop é um meio fundamentalista. Sim. Estava já a ser excluído. O que é cantar? Mas como o que eu fiz tinha qualidade e na verdade todos esses rappers também gostam de R&B, só que como tinham que fazer a pose de rapper, mauzão e tal, não admitiam, mas todos eles gostavam de R&B. Não, Jorginho, tu estavas a trazer uma dimensão. Eu estava a trazer uma dimensão, porque normalmente o R&B clássico, tanto americano, e mesmo as tuas músicas, que eu estava a ouvir e a revisitar, e eu lembro-me de perguntar assim, será que o Guto tem assim um romantismo? Mas as minhas músicas não são muito românticas, são mais sim, mais picantes, mas ao mesmo tempo também, porque tens ali algum nome de mulheres a quem dedicas as músicas. Nomeadamente a tua mulher, não é? Exato. Não, eu mesmo em Black Company inspirava muito nas figuras que existiam. Vamos lá ver.
70% é fictício, 30% é... Porque eu também não quero revelar toda a minha vida privada nas músicas. As pessoas que quiserem saber da minha vida vão lá ouvir a música. Aliás, tu mantens essa disciplina, porque as redes sociais, tu não queres nada com redes sociais. A verdade é que nós adultos e jovens não estamos a saber lidar muito bem com a internet e com as redes sociais. Então há muita gente, muitos artistas, muitas figuras públicas a cometer erros graves com a internet e com as redes sociais. E eu tenho tentado navegar, porque é uma ferramenta importante, mas ao mesmo tempo manter ali uma disciplina, não expor os filhos, não expor a família, não expor a vida pessoal, porque é uma caixa de Pandora. Então tenho conseguido mais ou menos gerir bem isso, não me entusiasmar muitas vezes a fazer comentários ou a fazer posts descabidos que depois vou me arrepender. Mas o que é que são erros graves para ti? Estavas aqui a... Não, eu por exemplo não sou a favor de postar filhos, por exemplo, fotografias da minha filha ou dos meus filhos, ou na escola, ou pronto, coisas que possam abrir demais a privacidade da minha casa. E outra coisa é, nós artistas estamos muito expostos à censura. E muitas vezes nos comentários ouvimos coisas ou lemos coisas que não nos agradam, ou que mexem, ou que ligam aqui qualquer coisa, e o instinto é responder e não, porque isso depois é dar munições. Eu não sei quem eles são, não sei onde é que estão, quais são os intuitos e as intenções, e no fundo quando costuma-se dizer que se brincamos com porcos ficamos sujos de lama, né? E, basicamente é isso. É nesse sentido que eu estou a dizer, de saber lidar um bocado, porque é um pó de dois bicos as redes sociais e a internet. Podemos ter fãs a levarem-nos a tratar-nos como Deus, mas também podemos ir parar a lama muito facilmente. Exatamente. E os mesmos fãs que nos endeusavam no dia seguinte estão-nos a... É uma forma de preservar o teu bem-estar? Não, eu sou mesmo fechado. Eu não sou... Ainda sou a moda antiga, que há coisas que devem ficar connosco. É evidente que nós comportamentalmente somos todos humanos e todos basicamente temos os mesmos comportamentos, as mesmas reações. A diferença é que hoje em dia os teus comportamentos e reações podem estar a ser criticados e vistos por milhares e milhares de pessoas. E não sei se eu estaria preparado para esse tipo de escrutínio. E há pouco estavas a falar sobre o estar nas redes e como é que se está nas redes, e tu como músico, como artista, não podes não estar, não é? Tem de haver uma divulgação. E há aqui uma diferença enorme que as redes sociais introduziram justamente na divulgação, na promoção de um artista. Claro. Porque antigamente demoravas imenso tempo até perceber como é que as tuas músicas tinham batido, sei lá, em Moçambique. É um instrumento. Normalmente as minhas músicas batiam 2 anos depois de sair, que era o tempo que levava do boca em boca para alguém vir a Portugal, pegar numa cassete, levar para Angola, passar aos amigos, que depois chega à rádio, que depois 2 anos depois é que eu recebo contar, aqui está a bater uma música tua, mas esse álbum já saiu há 2 anos. Mas era o tempo que levava, porque na altura não havia internet. Hoje em dia é mais imediato. Mas é um instrumento muito bom, mas se for mal utilizado também pode acabar a carreira. Eu lembro-me de alguns artistas que eu conheço e que eu segui, que por causa de um vídeo de 5 segundos, 10 segundos a dizer a coisa errada, são cancelados. Sim. Tu achas que esse tempo que levava permitia aos artistas serem muito mais fiéis à sua própria identidade criativa até, porque não estão tão vulneráveis ao disque-disse das redes sociais, porque tu, imagina, tu produzes qualquer coisa, entregas e depois começam a surgir as críticas imediatamente. Tu ainda nem tiveste a possibilidade de desfrutar de teres colocado a tua produção no mercado. Não, a questão artística para mim é líquida. O produto musical, a partir do momento em que sai de nós e entregamos ao público, deixa de ser nosso.
É público. Então as críticas que houver são aceitáveis. Podem dizer o que quiser da minha música. Se gostam, se não gostam, se é horrível. Isso aí não tem problema nenhum com isso. O problema é quando começamos a misturar com a vida privada, o nosso eu não público, e fica tudo misturado, e então damos autorização, abrimos as portas às pessoas a opinarem sobre algo que tu não. Quer dizer, tu não. Muitas das vezes nós mesmos é que abrimos as portas. É esse o cuidado que eu digo que tem que haver. E então mistura-se o artista com o pessoal e damos acesso a dimensões que eu acho que não deviam estar ao nível público. Agora, em termos artísticos, a partir do momento em que somos artistas e expomos o nosso trabalho, é normal. Mas o que eu queria trazer é a má crítica, não é? Sim. Pegando nesta possibilidade, uma crítica que é de facto esmagadora, não é? Sim. Como é que tu depois te consegues sustentar na tua criação? Portanto, tu entregaste tudo ali. Não, mas eu já passei essa fase. Em que ao fazer, depois do êxito, é como se fosse um vício. Sim. Depois de experimentarmos o êxito, as multidões, os concertos, o endeusamento, entre aspas, sentimos necessidade de manter isso. E ao manter, vamos começando a autocensurar e a autocriticar o nosso trabalho, na esperança que esse trabalho novo consiga emular e alcançar os mesmos níveis de sucesso do anterior. Então começamos a fugir ou afastar-nos do nosso eu artístico original. Eu sei que muitas vezes o primeiro álbum é considerado o melhor porque é o mais natural. Claro. E muitas vezes tivemos mais tempo para maturar as músicas. Se calhar pusemos naquele álbum músicas que já têm 10 anos ou que tiveram um processo de construção muito mais calmo, e muito mais relaxado e muito mais apurado. A partir do momento em que alcançamos um nível de sucesso, depois começamos, não, esta música se calhar não passa na rádio, este refrão se calhar não, e começamos a autocensurar e a limitar a nossa criatividade. E eu passei por isso, com Black Company ou com Guto. E tive esse processo, até chegar ao ponto de dizer, não, o objetivo aqui não é o sucesso. Até porque o meu sucesso sempre foi um bocado diferente, sempre foi um sucesso mais dos meus fãs, de conseguir conquistar fãs pouco a pouco, fãs que se mantêm até hoje, de conseguir o respeito pelo meu trabalho, pela qualidade do trabalho, e não um sucesso de boom numa semana, não sei quantos views, milhares de views e alcançou 1 milhão de downloads. Nunca foi esse tipo de sucesso. Lá dizia eu, demorava 2 anos às vezes a passar de boa. Ouve lá isto, quem é? Guto. Ei, R&B em português, uau, deixa eu ouvir o que ele tem. Então foi mais um sucesso sustentado num crescimento lento e de boca em boca, e que hoje continuo a colher esse sucesso, que é um sucesso mais de reconhecimento. Muito. E não tanto um sucesso de discos vendidos. Pronto, não sei se respondi. Sim. Não, eu estava aqui a querer justamente escavar esta questão da autenticidade, porque eu sinto isso não, também. É muito complicado porque depois é uma máquina. Por exemplo, vou dar um exemplo que só para ter uma ideia. Imaginemos o Guto. Tem um álbum que é um hiper sucesso, passou nas rádios todas e tem um ano de 100 espetáculos marcados. Tem a sua banda, 6 ou 7 elementos. Depois tem o road manager, o roadie, o técnico de luz, técnico de som. A sua equipa são 20 pessoas. Durante um ano, aquilo é uma empresa. Uma empresa que suporta 20 pessoas a pagarem os seus salários, a sua vida. E durante 2 anos fizeram 200, 300 concertos. Sempre com a mesma equipa, andar na estrada todos os fins de semana, 3, 4 dias por semana, a fazerem normalmente. Se o artista, por exemplo, quiser, estou cansado, quero descansar 1 ou 2 anos, não vou lançar nenhum álbum. Ele vai sentir pressão do agente, do manager, do road manager, dos músicos, porque existe toda uma máquina que depende daquela música, da próxima música passar na rádio, para ter sucesso, para vender mais 100 concertos que vão garantir mais 1 ano de trabalho.
Então chega uma altura que ele está assoberbado porque já não é natural, já é obrigatório quase ter sucesso, que é para garantir não só a sua própria subsistência, mas aquela máquina toda que se criou à volta daquele produto. O artista deixou de ser simplesmente o Guto ou o Valete ou o AC, tornou-se um produto que é vendido para suportar aquela máquina. E chega uma altura que isso vai influenciar, e normalmente no hip-hop nós não cantamos apenas, nós compomos a nossa própria música, as nossas próprias letras, precisamos de inspiração, precisamos de tempo para escrever as letras, para fazer, principalmente eu e o AC, por exemplo, fazemos os nossos beats, fazemos as letras, Sim. fazemos tudo. Então precisamos de tempo para compor os bons beats, para escrever as boas letras, e chega uma altura em que o foco é: qual é o próximo hit? Nas 10 músicas para o próximo álbum, tem aqui algum hit? Não tem nenhum hit, temos que fazer um hit para passar na rádio. Perde-se o foco, não é? Porque há uma pressão de um conjunto e as pessoas não têm culpa. Aquilo é um processo natural, acontece naturalmente. É a máquina capitalista. É a máquina, Sim. a máquina que se cria ali à volta é que faz essa pressão. E então é normal que aí a parte artística e a parte inspiracional e a parte criativa começa a tomar um lugar traseiro em relação às outras prioridades. No fundo, a prioridade a máquina tem que ser alimentada financeiramente, que é para continuar a funcionar. E depois até chega uma altura que os próprios list makers das rádios estão a dar instruções ou estão a dar sugestões de como é que o refrão deve ser. Eu já tive reuniões dessas. Estamos a mostrar a música. Não dá para tirar a música, o refrão daqui, começar a música com o refrão e se calhar, em vez desta palavra no refrão... Pois é, muita gente a meter a colher, não é? É claro. E como é que se mantém a autenticidade nesse processo todo? Porque tem que se encontrar um meio termo, porque também são agentes do mercado onde nós queremos estar e queremos se ingrar nesse mercado. Então tem que haver um jogo de cintura para lidar com tudo isso. E como é que tu fazias esse jogo de cintura? Como é que eu fazia? Arranjei outro tipo de... De quê? Outras fontes de rendimento. Para não estar dependente do rendimento música. Coaching, formação. E aí deixo de estar dependente de fazer música, de dinheiro com a música. E faço a música porque me apetece. Passar na rádio passou, se não passar não estou dependente daquilo para viver. Tens outra liberdade criativa também. Tem outra liberdade, que é o ponto onde eu estou agora. Tu, se me apetecer, para matar saudades, peço o que eu quero, se me quiserem pagar, pagam, se não quiserem, não pagam. Se dependesse daquilo e à procura do preço, não, mas tenho que fazer. Não, olha, o meu preço, eu não estou com muita vontade de atuar. Não, Guto, tens que vir, porque não, e porque o pessoal tem saudades. Estou muito ocupado. Mas está bem, o meu preço é este. Quer, se não quer. E tu atuaste há eu pouco tempo, até estou a fazer figas para não querer. Mandei o preço só para ver se ele desaparece. Se aceitar, tudo bem. Se não aceitar... Nós de vez em vou quando... para a minha quinta. Vou para a minha quinta. Pois, porque agora tem a quinta. Eu faço a apanha das azeitonas, eu faço azeite e tudo, fico lá a apanhar azeite. Lá para o lagar para fazer. Apanhar azeitonas. Portanto, estás a garimpar ouro, porque com o preço do azeite. Estás a brincar. E o que eu não sabia sobre o azeite e que sei agora? Sempre a aprender. É ouro. Tiveste um espetáculo recentemente no Time Out, não foi? Sim, agora, não é espetáculo. Fui fazer 15 minutos. Lá está, matar saudades. Qualquer das formas, estiveste a atuar. 15 minutos já. Fui lá. Lá está, torna-se uma espécie de vício. A energia que recebemos do público, isso faz falta às vezes. E de vez em quando subo ao palco só para sentir essa energia. Olha, e como é que tu mantens a tua relação com esses fãs? Tu estás a dizer que são fãs de sempre. Sem esta ligação mais presente. Pronto, aí por exemplo, o Instagram tem um bom papel. Tem uma página de Instagram profissional de Guto, onde vou postando as minhas coisas. Por exemplo, no ano passado, no meu aniversário, lancei uma música. Não tem necessariamente de ter sucesso, mas quem gosta de Guto pode ir lá e ouvir uma música nova.
Fiz o concerto dos 50 anos de idade. Private show. Onde convidei muitos amigos, filmei e por acaso passou agora na RTP África. E vou fazendo essas experiências onde quem realmente gosta vai ter uma oportunidade de ir assistir ao vivo ou de ouvir as músicas que eu faço. Mas trocas mensagens com fãs? Também. Porque para esse espetáculo dos 50 anos, né, quando fizeste 50 anos, tu partilhaste exatamente isso, que tiveste alguns lugares reservados para aqueles que estão ali desde o início, que sabem as letras todas, claro, que vibram. Claro. E nota-se isso quem foi ao YouTube e vir o concerto todo. E por acaso o jovem que fez as filmagens não está só focado no palco, está focado também no público, e nota-se os fãs a cantarem as letras todas e a alegria deles a ouvir as músicas antigas. A maior parte dos elogios que eu tenho são músicas que fizeram parte de fases importantes da vida dessas pessoas. Aliás, já partilhámos isso contigo. Temos algumas muitos músicas. Filhos foram criados com depois foram produzidos. E às vezes até vêm-me dizer os nomes dos miúdos. Este miúdo aqui foi produzido com a tua música. Eu disse, boa produção. E há alguma música que tenha assim... porque tenha mais fertilidade, claro. Pois, exato. E existe alguma música tua que te tenha ajudado a entender ou a ultrapassar algo importante dentro de ti? Estamos aqui a falar muito da tua carreira, de momentos... Alguma música que me tenha influenciado a mim internamente? Que tenha-te ajudado a ultrapassar um momento que se calhar estava a ser mais desafiador. Olha, eu sou um bocado... Eu às vezes também não me percebo muito bem, porque eu sou músico e há alturas que eu não quero saber da música para nada. Então, eu não sou do tipo que estou no carro sempre com a música ligada. Às vezes vou no carro com completo silêncio. Estou em casa, não tenho sempre a música a bombar, ou às vezes não ouço música durante meses. De vez em quando ouço música. Raramente revisito as minhas músicas. Quando revisito fico admirado e digo, ouço os pormenores, porque eu ouço música como produtor. Ouço os pormenores, uau, como é que a altura já fazia isso? Consigo analisar a minha música e ficar admirado com o que eu fazia. E adoro revisitar, mas passo anos sem revisitar as minhas músicas. Mas de vez em quando sinto vontade de ir a estúdio e fazer um beat, fazer uma música e alimentar essa. Mas não é algo, não posso dizer que conheço muitos músicos que são prolíficos, que têm que estar sempre a fazer, ou escritores que têm que estar sempre a escrever. Eu não sou assim. Ou que precisam de estar a escrever, ou precisam estar a fazer música constantemente para se sentirem. Eu posso ficar semanas a ver filmes e Netflix e não pensar na música. Tu tens tios que são músicos também, exato. Não é? A tua linhagem está também a seguir os teus passos? Tenho um sobrinho de um irmão que não tem jeito nenhum para a música, mas o filho saiu com... Também é rapper, está na Inglaterra, já tem o álbum dele também. Como é que se chama? Assim? David Armada. E está a fazer boas músicas. Tenho primos também, tenho um primo também que está no hip hop, também está lá em Londres. As minhas primas cantam todas muito bem, mas ninguém seguiu a área profissional desses. Sou o meu sobrinho, um primo e um sobrinho. Mas é como eu dizia, o verdadeiro talento da minha família que vem passado geneticamente é mais da poesia e da escrita. Então, mesmo os meus tios cantavam, eram cantautores e a grande força da música deles era as letras. E tem outro tio que não canta, mas que declama poesias e não sei o quê. Então, há essa vertente artística na família que segue na geração mais nova. Os filhos do meu irmão também não são profissionais, mas os dois irmãos, rapaz e menina, cantam, fazem vídeos no YouTube, ele com a guitarra, os dois a fazerem harmonias e a cantarem. Por isso, está lá, a genética está lá. A raiz, não é? Plantaste. Uma família musical. Exatamente.
para começarmos a fechar esta conversa, infelizmente, tantos caminhos. Não se resume 50 e tal anos de vida assim também em uma hora. 45 minutos, uma hora. 52, não é? Quase 53. 52, faço 53 a 10 de novembro. 10 de novembro, está a ver. CV está bem estudado. Está bem estudado, está bem estudado. Há uma pessoa especial na minha vida que também faz a 10 de novembro, então. Escorpião. Fixei. Escorpião. Fixei. Não faças esse eu olhar. Fiz esta cara. Escorpião não tem nada de mal. Enfim, outras conversas. Guto, se pudesses voltar ao início do movimento hip hop e R&B em Portugal e mudar alguma coisa, o que é que seria? Eu não sou. Filosoficamente, eu sou contra mudar o passado. Não vejo vantagens nisso. Não quero usar clichês, mas realmente todos os passos, todos os erros levam-nos ao ponto em que estamos agora. Uma situação é esse o ponto em que tu estás agora, detestas, odeias e não querias estar. E eu não vejo, na minha trajetória, graças a Deus, e porque tive várias experiências, não tive que trabalhar por conta de outrem, sempre fiz o meu próprio rendimento, sempre foi com coisas que eu adoro fazer, através da formação que eu dei do hip hop, conheci o mundo da formação. Eu sou formador comportamental, sou coach, adoro essa área, que utilizo também porque tinha a vertente musical e artística. Eu dou as minhas formações como se estivesse no palco. Eu já me filmei e parece que estou a cantar rap, a mexer com as mãos e a falar. Então, todas as experiências que eu tive, mesmo profissionais, sempre foram paixões minhas, coisas que eu adorava fazer e que fazia sem... Então, eu não sou a favor de voltar atrás e mudar, porque faz parte do progresso. As coisas más que tiveram que acontecer, aconteceram. As boas vêm como consequências de escolhas que foram feitas, e é o que é. E é aprender com o que aconteceu e evoluir. Não sei o que é que mudar alguma coisa no processo de crescimento do hip hop português iria trazer resultados diferentes. Não vejo onde é que eu poderia fazer. Se eu mudasse, faria alguma diferença. Não consigo mesmo identificar um ponto que dissesse: se eu voltasse ali atrás e mudasse aquilo, não vejo. Acho que tudo foi necessário, tudo que aconteceu foi necessário acontecer, porque era a consequência da realidade que existia na altura. Do contexto sociopolítico. Do contexto. E foi bom porque a minha geração conseguiu encontrar o seu lugar, pelo menos a nossa tribo do hip hop, conseguiu encontrar o nosso lugar na sociedade portuguesa, porque fomos quem fomos, assumimos aquilo que éramos e fomos bem recebidos. As pessoas, depois de conhecer e de ouvirem e de saberem quem nós éramos, aceitaram-nos como parte do mosaico diferente que é a sociedade portuguesa. E nós aparecemos nos livros da escola, Black Company. Fomos buscar um manual do 7º ano, do 8º ano, e estava lá: Black Company faz parte da história. E é mais complicado conseguir um impacto tão grande hoje, pensando nestes jovens que temos nas nossas periferias? Eu acho que é mais complicado ter um impacto duradouro e significativo, porque a diferença entre feijoada e McDonald's, tudo muito mais efêmero, muito mais rápido. Hoje em dia as pessoas têm 5 minutos de atenção para dar, aos 6 minutos já desligaram, já estão a ver outra coisa. No nosso tempo não, nós conseguíamos dar atenção a uma música, a um filme, com atenção. Hoje em dia as músicas são boas, mas são lançadas e uns dias depois sai outra música tão boa e já se esqueceu em uma semana. É como eu dizia, a minha música, 2 anos depois eu estava a receber o feedback de uma música que lancei há 2 anos. Se lançar agora, daqui a 2 anos, alguém vai se lembrar da música que eu lanço agora? Nunca mais. O ciclo de vida daquilo que se criava era muito, muito maior. Era muito maior. Antigamente fazia-se um álbum. Fazer um álbum tinha um conceito das músicas. Até a forma
até a disposição das músicas tinha o conceito de escolher qual é a primeira música, qual é a última, o que é que eu vou pôr no meio. O conceito da capa, como é que vai ser a capa, como é que vai ser o livro, o que é que eu vou pôr na primeira página. Tudo fazia parte de um conceito trabalhado, pensado para aquele álbum. E as pessoas, quando compravam o álbum, não compravam só as músicas, compravam o conceito. Tiravam o livrinho, liam as letras, viam qual era a arte gráfica, ser um desenho, ser a fotografia, porque havia todo um trabalho à volta daquela arte. É diferente de tu fazeres uma música e pôres no Spotify e é um single, e pronto, pode ter milhões de views, mas não faz parte de um conceito artístico. De um caminho, de uma descoberta. E isso faz com que as coisas sejam efêmeras. Assim como entrou um single hoje no Spotify, amanhã entra outro e aquele de outro é esquecido. Ou bate durante 3 meses, depois desaparece e entra outro que vai bater igual ou mais. Então as coisas são mais efêmeras e há muito mais artistas, muito mais músicas a entrar. As pessoas estão mais divididas. Então, o mais incrível é que nos escapam de tanta música e tanta oferta, escapam-nos grandes artistas e grandes músicas e que nós não temos o privilégio de ouvir porque a oferta é demais e todos os dias são centenas de músicas novas do mesmo género. Toda a gente tem acesso. Tem coisas boas e tem coisas más. São instrumentos, depende de como são utilizados. Estamos mais ligados e ao mesmo tempo muito desconectados de nós próprios, claro, e uns dos outros. Claro. É muita... Lá estava quando no princípio eu disse que nem os miúdos nem os adultos estão a saber lidar muito bem com estas coisas porque ainda estamos a aprender. E eu digo isso porque às vezes critico a minha filha e os meus sobrinhos, mas acabo de chegar à conclusão que os mais velhos estão iguais ou piores. Os velhos estão iguais ou piores. Então ainda estamos a aprender a lidar com isso, mas é verdade, porque é tanta informação. Se nós não tivermos bem, se nós não soubermos bem exatamente o que queremos, o que gostamos, quais são as nossas prioridades, é tanta oferta que nós nos perdemos. E então o trabalho que há a ser feito é quem sou eu, o que é que eu gosto, o que é que eu quero, que é para funilar toda essa informação e straight to the point, aquilo que me vai dar retorno daquilo que eu preciso. Porque senão é muita coisa, muita música de todos os géneros, muitos artistas a sair todos os dias. E uma pessoa, eu desligo. Eu vou na rádio, no carro, desligo a rádio, vou em silêncio. Preciso de silêncio. Depois, de vez em quando, esse manda-me um link no WhatsApp de um concerto de um artista novo. Eu vou lá, isto sim, espetacular. E ficamos ali meia hora a mandar mensagens ou outra. Mas quem é? Pronto, é um artista novo, músicas novas que eu vi, que tem qualidade. Não, afinal ainda há música de qualidade a ser feita. Sim, aliás, esse é o gatilho, não é? A qualidade da música e o conceito que está por detrás disso tudo. De vez em quando vai-se descobrindo assim umas gemas, umas pérolas. E termos a capacidade de escolhermos também desfrutar daquilo que surge, não é? Porque essa decisão que tu partilhaste agora de fazer viagens em silêncio, acho que é muito importante nós criarmos momentos de silêncio no nosso dia-a-dia. Porque eu sou música, e a música também é silêncio. Às vezes os silêncios na música são mais importantes do que as notas musicais. E às vezes é preciso desligar mesmo. Não só do som, da confusão, mas também de estarmos ligados. O telemóvel. Eu já tive que pôr aqueles apps de controle do tempo que estou no ecrã. Já fizeste 2 horas de ecrã. Pronto, ok. Desligar, pôr o telemóvel. Senão... Mas isso é muita disciplina. Não, é necessário. E temos que ter, não é? Porque o dia continua até 24 horas. Exato. A perceber? Então, esse tempo que eu estou ali, estou a retirar de outra coisa que devia estar a fazer. Ou que podia estar a fazer. Augusto Armada. Diga. Ao seu dispor. Grata, portanto. Grato eu. Muito obrigado. Que continues a decidir os momentos de silêncio, os momentos em que voltas à música. Exatamente. Com essa boa energia que tu tens. Obrigado. E com essa calma que tu transmites, ainda por cima agora com esta vida de agricultor. Agora a viver em Martinchel.
com esta vida de agricultor, que é uma decisão que obviamente deve ter sido muito, muito pensada à procura também desses silêncios e de te manteres conectado contigo e de manteres conectado com o tempo que é necessário para lançar produtos de qualidade. Já não espero lançar mais nada, só se for assim. Não sabemos. Não sabemos o futuro. Mas só se for assim mesmo só para curtir. Mas pegando naquilo que disseste, a ida para o interior foi, vou dizer assim, para não divulgar muito da minha vida privada, foi a melhor decisão de saúde, não só mental, física, que eu tomei. Um mês depois de estar lá, a saúde física mudou. Do whatever melhorou exponencialmente. Só estar ali, passarinhos, azeitonas, tangerinas. O biológico, não é? Estamos aqui. As tangerinas e as laranjas de Santarém, vocês não estão bem a ver, eu nem gostava. São doces. Eu não estou a ver porque não trouxeste para nós experimentarmos. Olha, da próxima estás a ver? vez. Esse é um dos meus defeitos. Eu não penso nesses pormenores. Eu gostava de ter esse talento de pensar nesses pormenores. Olha, eu vou levar umas tangerinas. Mas para a Georgina e para a Paula. Tens outros talentos, Guto. E eu espero, grata antes de mais por te ter juntado. Obrigado. Aqui quando estávamos ainda no warm-up, tu partilhaste que, como és assim um bocado bicho do mato, já estavas a ver como é que te podias chafar aqui das existências da Georgina e da Paula. Nem sabem. E eu espero sinceramente que continues a conseguir tomar essas decisões a teu favor. Sim. Que todas as pessoas possam fazê-lo se nunca o fizeram. Obrigado. E já o tendo feito, que possam continuar nesse caminho, porque acho que é mesmo importante que nós consigamos privilegiar o nosso bem-estar, o autocuidado. E esta partilha que tu fizeste é mesmo fantástica e deixa aqui também uma vontade a partir daquele projeto que para mim abre tantos caminhos, tantas possibilidades da educação para a cidadania a partir do hip-hop. Eu adoraria que tu e o Bossa AC tivessem continuadores, porque acho mesmo que é uma via de transformação. Muito. É muito boa. E para vocês todo sucesso nos vossos endeavors. Grata. Nós sabemos nadar. Sabem nadar. Sim. E cada vez mais. Eu tenho... Mas o nadar desenvolve-se. Eu sei. Começa devagarinho, vocês agora já devem dar umas 4 ou 5 piscinas, mas é para evoluir. Sabemos nadar. QB. Eu escrevi um livro recentemente sobre natação, mas é para crianças. Portanto, estão a ver, é este nível. Tá bom. é este o nível. Mas a Georgina dizia que começamos com o pé direito e eu tenho 2 pés esquerdos. Portanto, é importante dizer, mas por uma questão política. Esquerdo com esquerdo, dá direito. Não dá, não. Andas direito. Não. Os 2 esquerdos apontar para o lado, acabas por andar em frente. Dá super esquerda. É? Dá união de esquerdas. Este episódio tem sonoplastia de Salomé Rita, fotografia de Nuno Fox, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E voltamos na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.